professora, a senhora tá quase levitando aí. Isso mesmo, eu tô levitando aqui, ó. Sem querer. Gente, a vida é um malabarismo. A gente tem que estar buscando se equilibrar todo tempo, né, professora? Isso mesmo, pessoal. Mais uma vez aqui. Tô muito feliz aqui. Nosso diretor é ótimo, deixa a gente no suspense. Hoje a gente levitou literalmente. Então vamos lá, vamos voltar aqui pro chão, professor. Bora! Que agora é a aula 34.1. Nós vamos começar aí, presta atenção aqui. Ó, a aula de hoje, ela tem que ser vista com muita atenção. Ah, professor, mas eu já presto atenção, agora dobra, tá? Porque tem muita informação, muitos conceitos, tá bom? Então a gente vai tentar aqui, ó, devagarzinho e vamos falando para que você realmente compreenda todo esse processo. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre os tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Agora a gente vai falar mesmo dentro do processo de reprodução sexuada, nós vamos falar da formação desses gametas. Por isso a nossa aula se chama gametogênese. É isso aí, tá bom? Joga lá no quadro diretor. Quem é o nosso diretor, gente? Deixa eu mostrar a nossa aula aqui. 34.1, tá? Pronto. Isso aí. Gametogênese. Ó, vamos falar sobre a origem, a formação do espermatozoide e do ovócito secundário, que a gente falou tanto na aula anterior. Para isso, nós temos um termo específico. Quando a gente fala gametogênese, é a origem, ou gênese, é a origem de quem? De gametas. E aí a gente sabe que a gente tem gameta masculino e gameta feminino. Lembra que na nossa atividade da aula anterior, nós falamos lá, tinha uma questão, né, professora, do anterozoide? Você lembra? Pois é, nós temos anterozoides e espermatozoides nos vegetais e nos animais. E nós temos ovócito ou óvulo e nós temos a oosfera, que está presente aí nos vegetais, tá bom? Isso aí, o processo aí, gente, que dá origem ao gameta masculino, que é o espermatozoide, se chama espermatogênese. E a mesma coisa, o processo que dá origem ao gameta feminino, nesse caso o ovócito secundário ou o óvulo, né, se chama ovogênese. Perfeito. Vamos lá, professora. Então, olha aí o processo da gametogênese. Aqui a gente tem até imagem. Tudo se inicia na fertilização ou na fecundação desse. É uma imagem linda, né? Essa fusão aí desses núcleos, tá Dá bom? pra ver até o núcleo aqui do espermatozoide. Dá pra ver as fímbrias, as fímbrias da tuba-uterina. Olha que lindo. Olha que bacana, gente. Então a gente vai estar enfatizando bastante para vocês. Então anotem, pega o caderno. Vocês vão ver que tem uns termos, né, que parecem, vou dizer assim, que é fácil. Não são termos difíceis. Não vou falar que é difícil, é fácil. E que vocês, alunos da mediação, vão dar conta. Com certeza. Galera, vamos lá aos conceitos que é importante aqui a gente tá e você anotando aí, tá bom? Gametogênese, o que é isso? Ele é o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos dotados de reprodução sexuada. Então quer dizer que na assexuada eu não tenho nada disso. Eu tenho ali um indivíduo originando um outro indivíduo com a duplicação do seu material genético, 20, 30 minutinhos, está ali o indivíduo prontinho. Aqui não, existe uma complexidade um pouco maior. Você vai ter que ter organismos ou gônadas, que a gente chama, que é o que a gente vai ler já para você, as gônadas onde vão ser produzidas essas células reprodutivas. Vai lá, prof. Isso aí, nos animais, a gametogênese acontece nas glândulas sexuais ou gônadas. Vocês vão ver bastante esses termos aí nas atividades e ao longo da aula, né? As gônadas são órgãos que também produzem os hormônios sexuais. Quando a gente fala de hormônios sexuais, são substâncias que determinam as características primordiais, né, que vão diferenciar os machos das fêmeas. Olha aí, gente, que é o que a gente vai estar falando. Então, vale lembrar que as glândulas sexuais ou gônadas, além de acontecer, né, o processo da gametogênese, também elas estão relacionadas à produção dos hormônios sexuais, que determinam as características, a gente pode chamar de características secundárias, que vão estar diferindo a fêmea do macho. Muito bem.
A meiose nos homens irá resultar na formação desses espermatozoides. Lembrando que a meiose é uma das divisões celulares. E se está falando de gametas, obviamente que é esse processo de divisão, meiótico, tá? Enquanto nas mulheres, a meiose irá resultar na formação dos óvulos. Então ficou bem claro, nos homens, espermatozoides, nas mulheres, formação dos óvulos. E nas plantas, professoras? Pode ser nas estruturas chamadas de androceu, o anterozoide, nas estruturas chamadas de gineceu, de oosfera, tá? Isso aí, vamos ver mais adiante aí, quando a gente estiver estudando o reino plantar. Então vamos lá iniciar a formação de como que surgem esses espermatozoides, né? Que é através do processo de espermatogênese. A espermatogênese ocorre nos testículos, que são as gônadas masculinas, que é essa imagem que vocês estão vendo. Então, muita atenção aqui, gente. A gente tem uma estrutura no homem, né? Que é responsável por originar essa célula reprodutiva que é o espermatozoide. O nome desse órgão são as gônadas, tá? Ou os testículos, certinho? Quando você tem um indivíduo muito jovem, você não consegue, todos eles vão ter uma estrutura que vai guardar, né, essas gônadas, os testículos que são, na verdade, os testículos mesmo, que vão ser guardados dentro do que a gente chama de saco escrotal. Ou bolsa escrotal. Bolsa escrotal, tá? Justamente. E aí, essa estrutura, ela sempre vai ter um parzinho, são dois testículos dentro de um saco escrotal ou bolsa escrotal. Justamente, vale lembrar, né, que os testículos, ele tem mesmo esse formato ovoide, né? Então ele tem realmente esse formato ovoide e está guardado dentro de uma bolsa ou saco escrotal, que é o que a gente vai ver na próxima imagem. Então, nos mamíferos, geralmente, os testículos ficam fora da cavidade abdominal. Olha aí, gente, é uma evolução da espécie, a gente pode dizer assim. Em uma bolsa de pele chamada bolsa escrotal, que foi o que a gente falou ainda há pouco para vocês. A temperatura dos testículos permanece aproximadamente 1 grau Celsius inferior à temperatura corporal. Tem que ela permanecer inferior justamente para quê, gente? Para propiciar condições para que os espermatozoides se reproduzam, né? Cresçam, tenham sua fase de crescimento, maturação e especiação, né? Já tem, só um ponto aqui, já tem até estudos hoje em dia, que o que é muito comum, às vezes é comum muitos jovens, né? Colocar o notebook no colo. E o que acontece? Esse ato de ficar longas e longas horas com o notebook no colo, né, principalmente, né, a questão do menino, estou falando assim, né, mais exato, pode fazer com que essa temperatura aumente, essa temperatura corporal, e não propicie o quê? A formação de espermatozoide, fazendo com que, de repente, aquele indivíduo ele tenha uma baixa produção de espermatozoide. Então, o correto é não colocar notebook, bolsa em cima, né, dessa região. A gente está falando de uma estrutura biológica, ou seja, o espermatozoide, né? Então, a gente tem que lembrar que existem estruturas que podem se romper ou corromper, vamos dizer assim, vou usar essa expressão, de acordo com a elevação dessas temperaturas. Então, o menino, ele precisa estar muito atento a essa região. Aí a gente costuma dizer, né, uma região que precisa estar sendo arejada, ventilada. Precisa haver essa manutenção de um clima agradável. Uma temperatura agradável. Porque esses testículos estão presentes dentro, vão ficar ali dentro dessas bolsas. Quando é muito bebezinho, eles normalmente, ou então quando tá muito frio, né, elas entram na cavidade abdominal. Parece que elas ficam retraídas, né? E depois elas, quando tá muito quente, esse saco escrotal, ou bolsa escrotal, ela vai relaxar para afastar o máximo possível do contato corporal para que essa temperatura não se eleve. Porque aí a gente tem aí, poderia ter aí
quando a gente está falando de maturação, tudo, a gente tem que lembrar das questões dos hormônios, aí a gente tem a questão das proteínas, que sofrem, né, ações aí com esses aumentos dessas temperaturas, tudo bem? Mas nessa imagem a gente está conseguindo visualizar regiões específicas, onde você tem nessa parte roxinha o testículo. Aqui, vou até... Você tem acima do testículo, que são quantos, gente? 2 testículos, tá? Acima de cada um desses testículos, você vai ter uma região chamada de epidídimo. E aí, conectado ao epidídimo, você tem um longo canal chamado de ducto deferente. Não é diferente, é ducto deferente, tá bom? Aí, aqui vai começar uma jornada, né, professora Laís? Justamente. Uma jornada para que essa célula reprodutiva comece a sofrer o seu surgimento, sua diferenciação, seu amadurecimento e, consequentemente, executar a função para a qual ele foi criado, que é o encontro com o óvulo, né? Isso aí. Continuando, as células dos testículos estão organizadas ao redor dos túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides são produzidos. Então, vocês já sabem aí onde é que é produzido o espermatozoide. O espermatozoide ele vai ser produzido nos túbulos seminíferos. São essas regiões aqui que vocês estão vendo. Através dessas células chamadas aí, células... não está dizendo aqui, Não né? está aqui. São as células intersticiais. Intersticiais Mas já a gente vai ver. de Leydig. São células intersticiais de Leydig que vocês vão estar vendo mais adiante nas próximas lâminas. É um emaranhado, né, Olha gente? aí, gente, emaranhado para a produção do espermatozoide. Perfeito. Aí a gente tem aí o hormônio masculino. Qual é? Testosterona. Marca aí pra gente, prof. Já tô marcando A aqui. testosterona, ela é secretada pelas células intersticiais. Ao redor dos túbulos seminíferos estão as células de Sertoli, responsáveis pelo quê? Nutrição, sustentação das células germinativas. Então você tem todo um arranjo celular para que haja manutenção e essa diferenciação, esse surgimento dessa célula realmente vingue, ou seja, ela complete todo esse trajeto, tá? Todo esse ciclo. Perfeito? Então, testosterona vai ser então secretada, liberada por as células intersticiais, que vão estar ali presentes nos túbulos seminíferos e, através das células de Sertoli, vão estar nutrindo, né, essa unidade celular. Olha tá bom? aqui, né? Aqui já mostra aqui explícito aqui as células de Sertoli, que foi o que a professora acabou de citar, e também as células aqui, né? Deixa eu citar aqui, de Leydig, fica também próximo, tudo próximo ali, né? Que tem essa função aí da responsabilidade, né? De estar o quê? Nutrindo e sustentando as células da linhagem germinativa. Aí vocês devem estar vendo, professor, esses nomes aí estranhos, Espermatogônias, espermatócitos, espermatogônias. Tudo isso aí a gente vai estar falando nas próximas... na próxima lâmina aí. Vamos passar. Mas isso aí, gente, já é a imagem da formação do espermatozoide. O espermatozoide ele já não vem prontinho assim não, ó. Vale lembrar. Antes dele ser espermatozoide, né, professora? Ele é uma espermatogônia, ele é uma célula. Ó, aqui, ó. Ele São tá esses aqui pontinhos totalmente aqui que vocês estão diferenciado. vendo, ó. Ele é uma Esses são esses unidade pontinhos. celular, tá? Justamente, ó. Dentro das espermatogônias, que vão ser as células que vão passar por essa formação dos espermatócitos até chegar nas espermátides, você tem todas essas células, célula de Leydig, célula de Sertoli, que vão estar dando a manutenção para que esse processo seja concluído, certo? E aí, quando a gente fala aqui, ó, dessas unidades celulares, você tem... É uma célula, gente. É uma célula que Então, começa você daqui, vai ter gente. todas Eu vou as fazer aqui organelas de uma célula eucarionte. complexo de Golgi, centríolos, mitocôndrias. Só que para Ela as se células diferencia. das espermatogônias, né, você vai ter uma diferenciação. Lembra que a gente falou na outra aula que o complexo de Golgi iria se transformar em uma estrutura chamada de acrossoma? Tá ali ele, ó. Então aqui, Ele o complexo de Golgi se transformou. diferenciando e vai formando essa parte da cabeça do espermatozoide. Vou até aqui riscar aqui para vocês, né? E aí a gente tem, né, essa diferenciação, né, desse acrossoma do complexo de Golgi até então se tornando um acrossoma. A partir daí
nós vamos ter, dando essa continuidade aqui, o citoplasma residual. Aqui, vale lembrar aqui que o centríolo e a mitocôndria também, elas continuam, só que elas vão ganhar, né, outras características, outras estruturas, a gente pode dizer. O próprio, como é que eu vou dizer? A própria mitocôndria, vamos aqui, ela vira o que a gente chama de bainha mitocondrial, que faz com que o flagelo, que é essa região aqui que eu tô passando aqui o lápis, tem o quê? Tem a capacidade de se locomover. Por isso que o espermatozoide é uma célula móvel, porque ela vai de encontro ao ovócito secundário. Cada um vai ter sua função, né? O complexo Golgi se transforma na crossoma, que permite, contém várias enzimas que vão ajudar na penetração daquelas camadas que tem o núcleo, a célula, né, reprodutiva feminina, que é o ovócito. Aí você tem as mitocôndrias que vão se aglomerar nessa forma, formando essa bainha mitocondrial, e os centríolos que vão se transformar nessa parte que vai ser a cauda, da habilidade. Cauda, flagelo. Então vamos lá, gente. Centríolo vai estar formando cauda e flagelo. Mitocôndria, bainha mitocondrial, que faz com que esse centríolo aqui, né, que faz com que essa cauda, esse flagelo tenha capacidade de se locomover, tem energia. Porque a mitocôndria, né, vamos lembrar aí do ATP, fornece energia à célula. E quem vai dar essa energia para que essa cauda, esse flagelo aqui se locomova, é a bainha mitocondrial. Então, continuando, vamos continuar, professora, que tem muito assunto. Mais uma vez aqui, né, mostrando aqui para vocês onde ocorre, né, a formação, isso aí que a gente falou, né, vai acontecer aonde? Olha, gente, dá uma olhada nessa imagem. Olha lá, as espermatogônias, estão vendo? Elas estão bem no cantinho. Tá vendo? Nas extremidades, é como se fosse formando a borda mesmo, né? Aí você tem, tá vendo as espermátides? Você já consegue visualizar um padrão, né? Sinalizando aí o espermatócito e originando o espermatozoide. Você tá vendo o espermatozoide? Já aí você consegue, dá pra gente ver, né? Os espermatozoides, tá vendo? Então são processos que vão essas células vão se diferenciando ao longo, e isso tudo dentro do túbulo seminífero, que está ali dentro dos testículos. Tudo bem? Continuando, mais uma vez aí, só para enfatizar, para que vocês não esqueçam, né, gente, o espermatozoide. Ok. Agora nós vamos entrar nas fases do processo de espermatogênese. Então nós temos na fase 1 a proliferação ou a multiplicação. Quantas fases são, professora? 4. Tá? 4 fases que vão precisar ocorrer para que você chegue na célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide. Fase 1, proliferação ou multiplicação. Ela vai iniciar na puberdade, tá? E ocorre de modo contínuo durante toda a vida do indivíduo. Mas vale lembrar que as células primordiais, que são aquelas células antes de virar o espermatozoide, tá bom, pessoal? Então, vale lembrar que as células primordiais dos testículos, diploides, elas vêm o quê? Diploides, com o seu conjunto de cromossomo. No caso aqui do ser humano, com os 46 cromossomos. Aí, então, na fase da puberdade, acontece o quê? Essa proliferação para que essa célula se transforme em espermatozoide com a metade dos cromossomos da célula mãe. Nesse aumento ocorre só o processo de mitose mesmo. Então tá, e isso aqui, gente, essas células primordiais dos testículos diploide aumentam em quantidade por mitoses consecutivas e formam o que a gente chama de espermatogônias, que é aquela célula inicial ainda, que ela não tem cauda, ela não tem flagelo, que ela não tem acrossoma, ela ainda a gente pode dizer que é a unidade celular. Até então, nessa fase. Na fase do crescimento, um pequeno aumento no volume do citoplasma das espermatogônias, que é aquela unidade celular, as converte em espermatócitos de primeira ordem ou espermatócitos primários, que também ainda são o quê? São diploides, ainda tem o conjunto dos cromossomos. Até aí não aconteceu o quê? A palavrinha, a meiose. Até então, só temos o quê? A proliferação das espermatogônias, que depois se transformam em espermatócitos primários ou de primeira ordem. Por que é importante a gente trabalhar o processo de meiose? Porque a gente sabe que na meiose você vai ter a reducional
e a equacional. Então, aqui a gente está falando que tanto na fase inicial, que é de multiplicação, e na fase de crescimento, em relação ao número cromossômico, vai ser mantido as células com os 46 cromossomos. Ela vai aumentar apenas de volume, tá bom? E também a quantidade delas que vai aumentar, certinho? Então, vai ter os 46 cromossomos, células diploides, que a gente também chama de 2Ns. Fase da maturação, pessoal, também é rápida nos machos e corresponde ao período de ocorrência da meiose. Olha aí, já temos o que? A entrada da meiose. Depois da primeira divisão meiótica, cada espermatócito de primeira ordem ou espermatócito primário, tá, vai originar 2 espermatócitos de segunda ordem, que são espermatócitos secundários ou espermatócitos da segunda ordem. Continuando, como resulta da primeira divisão da meiose, já são haploides, já não tem mais aquele conjunto de cromossomos, né? Que eram até então 46, agora eles já vão ter o quê? Os 23, né? Porque eles já são haploides, já vão ter a metade daquela quantitativa inicial de cromossomos, embora, né, possuam cromossomos duplicados. Com a ocorrência da segunda divisão meiótica, os 2 espermatócitos de segunda ordem originam 4 espermátides haploides. O que está sendo descrito aqui, gente? Fase 1 e fase 2 da meiose, tá? Dentro dessa fase de maturação, você já vai ter a primeira fase. O espermatócito primário se transforma em espermatócito secundário, já com um número reduzido de espermatozoide. Ou de cromossomos. De cromossomo. O que você tinha lá na célula diploide, que era 46, agora você já vai ter os 2 novos espermatócitos com metade, tá? Isso aí, continuando, nós vamos ter a espermiogênese, né, que é o processo que converte as espermátides em espermatozoides, que a gente pode dizer que é a diferenciação, a especiação, né, perdendo quase todo o citoplasma. As vesículas do complexo de Golgi fundem-se formando o acrossomo, que foi aquilo que a professora falou, né? O complexo de Golgi forma o acrossomo, que fica em volta ali da cabeça do espermatozoide, localizado na extremidade anterior do espermatozoide. O acrossomo, ele contém enzimas que vão perfurar as membranas do óvulo ou do ovócito na fecundação. Perfeito. Então, você vai ter fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação e fase de formação do espermatozoide, que é a espermiogênese. Já os centríolos, né, eles migram para a região imediatamente posterior ao núcleo da espermátide e participa da formação do flagelo. Olha aqui, gente, participando da formação do flagelo. Continuando. Agora a gente vai falar sobre a formação do gameta feminino, que é chamado de ovogênese, tá bom? Que já difere bastante do que vocês viram, né, da espermatogênese. Na imagem aqui que a gente está mostrando para vocês, a gente tem o ovário, sinaliza a professora. O ovário, nós temos a tuba uterina. Lembra que a gente falou que o encontro vai se dar aqui? Pois é. E o útero, tá bom? A ovogênese, né, acontece nos ovários. Encontra-se agrupamentos celulares chamados de folículos ovarianos de Greff, onde estão as células germinativas que originam os gametas e as células foliculares, responsáveis pela manutenção das células germinativas e pela produção dos hormônios sexuais femininos. Então, já sabemos que no ovário a gente vai ter o quê, gente? A manutenção das células germinativas e a produção dos hormônios sexuais femininos, os hormônios secundários, né, que vão dar as características. Esses que vão dar os starts para esse processo todo acontecer, se diferenciar, tá? Justamente. E agora aí a gente já tem a imagem, né, da formação de um ovócito secundário. Vocês percebem que é bem diferente do que a gente viu da espermatogênese, né? Nós vamos ter a ovogônia, vale lembrar que a ovogônia ela já é formada mesmo antes do nascimento, ainda quando no útero se tem um embrião. A Laísa tá grávida, tá? Quer outro bebê, Laísa? Não sei ainda, tô pensando, gente. Tô pensando aqui na vida dela, ó. Hipoteticamente, a Laísa está gerando um bebê. Dentro, esse bebê que está sendo gerado, se for do sexo masculino, dentro dele, essa criança já vai estar passando por essa fase, tá? De processos de formação dessas ovogônias. E aí você já tem a formação do ovócito ou ovócito
primário. Justamente. Então, se o Ele já embrião for nasce do com esse sexo feminino, a gente tem o quê? Ele já nasce já com as ovogônias. Então, antes do nascimento, né, nós já temos a produção das ovogônias, a formação do ovócito primário. E já o ovócito primário, né, já acontece aí, vai da puberdade à menopausa. Exatamente, ele vai ficar, gente, esse ovócito já vai estar ali só na expectativa do amadurecimento desse organismo feminino, que aí vai passar iniciar na fase da puberdade até o ciclo se encerrar, que é na menopausa, tá? Justamente. Daí, nós já vamos ter, né, os processos, assim como a gente viu os processos da mitose, vamos ter também um processo da meiose reducional, né, do ovócito primário. Então, uma célula que até então 2N, porque tem um conjunto completo de cromossomo, através do processo da meiose, ela vai se dividir e vai se transformar em ovócito secundário em uma outra célula. Vocês percebem que ela não tem uma divisão exata, né, professora? Isso. Embora a outra possa... Desproporcional, né? Ela tem uma divisão desproporcional com relação ao citoplasma, ao vitelo, que a gente vai estar falando. Que não vai acontecer na espermiogênese. Justamente. E essa outra porção, que não é o ovócito secundário, recebe o nome de glóbulo polar. E o corpo, ele tem a capacidade de estar reabsorvendo o glóbulo polar. Ele acaba contribuindo para o desenvolvimento do ovócito secundário, né? Justamente. É como se ele deixasse de crescer para nutrir o ovócito secundário. Exato. Então, na meiose 2, é completada apenas se houver o quê? A fecundação. Deixa eu fazer aqui um espermatozoide, que eu não consegui aqui. Deixa eu ver se isso aqui digamos que isso aqui seja um espermatozoide. Se a mulher ela chegar à fase adulta sem manter nenhuma relação sexual, as suas células reprodutivas vão permanecer em ovócito 1 ou ovócito primário, tá bom? Isso aí. Folículo de Greff. Aí a gente tem aqui no ovário, né, essa organização de células que vão sofrer essa diferenciação. Então, nós vamos ter os folículos, vamos aqui por baixo, o epitélio, você vai ter as células foliculares, aí você vai ter os folículos maduros, dentro deles que vai ocorrer todas essas transformações do ovócito primário para o secundário, tá bom? Até que ele esteja pronto para ser o quê? Liberado do ovário. Aí a gente tem um processo chamado de ovulação. Gente, eu não sei se nessa aula a gente tem essa a gente imagem, cita um pouquinho da ovulação. Mas tem uma imagem belíssima dessa liberação, desse processo de ovulação. Não é bonito de se ver, não, porque a gente não é muito bonito internamente, não. Mas, assim, a beleza está no ato de que, a partir dali, eu vou ter, se esse indivíduo se reproduzir e houver a fecundação, você vai ter a formação de um novo ser. Isso é muito bonito, tá? Continuando, nas mulheres, apenas um folículo ovariano, olha aí, gente, apenas um folículo ovariano entra em maturação a cada ciclo menstrual. Então, um dos lados do ovário vai estar liberando esse folículo ovariano a cada ciclo menstrual. Há mulheres que podem ter uma maior frequência de ovulação em um lado do ovário, pode ser o direito ou o esquerdo. Há mulheres que podem ficar oscilando. Num mês o óvulo esquerdo libera, o outro mês o outro, enfim. Isso aí vai depender de organismo para organismo. E aí também tem a questão desse ciclo menstrual. Normalmente, na literatura, você vai encontrar indivíduos com esses 28 dias aí, onde no 14º dia é que vai estar ocorrendo esse processo de ovulação, né? Porém, nem todas as mulheres, né, professora Laísa, são regulares do jeito que está descrito na literatura. Principalmente as adolescentes, quando a gente inicia, né, a puberdade. Isso tudo, quando a gente está falando de processo de maturação das células reprodutivas, a gente lembrou de quê? Que enfatiza que vai acontecer essa diferenciação celular? Vai. Mas o que vai estar sendo produzido também? Hormônio. Não é? E aí, muitos desses hormônios podem ser alterados com o quê? Com a ingestão de alimentos, né, professora? E isso vai fazer com que haja essa diferenciação. O clima, esse clima pode mudar o período em que essa menina vai entrar na puberdade,
né? Na nossa região, isso já fica bem claro para vários relatos científicos que as meninas, por exemplo, no sul do nosso país, elas tendem a apresentar ou entrar na puberdade um pouco mais tardiamente. As meninas aqui na nossa região, que o clima é mais quente, né? Elas entram, amadurecem muito mais rápido, tá? Então isso tudo vai estar sendo influência aí dessa questão hormonal em relação ao ambiente, tá? Continuando, os ovários alternam-se na manutenção dos seus folículos, que foi aquilo que a professora falou, ou seja, a cada ciclo menstrual, a liberação de um óvulo ou ovulação acontece em um dos ovários, mas não tem como saber, né, que se é o direito, se é o esquerdo. Exato. Mais uma vez aí é uma imagem para enfatizar como acontece essa liberação, esse folículo, né? Nós temos os folículos primários, folículo primário em crescimento, folículo secundário. Isso aqui, gente, é a imagem interna de um ovário, onde vai acontecer esse processo para a formação do ovócito, tá bom? Fase com relação às fases. Assim como na espermatogênese, você também tem aqui na ovogênese, que é a formação da origem dos gametos femininos, você vai ter as 4 fases, tá, galera? Quais são as 4 fases mesmo? Multiplicação, você vai ter a fase da maturação, do crescimento e dessa diferenciação para formar essas células especificamente falando, tá bom? Então, na fase de multiplicação, ou também chamada de proliferação, o que vai acontecer, prof? É uma fase de mitoses consecutivas, quando as células germinativas aumentam em quantidade e originam as ovogônias. Isso aí, a gente pode dizer que acontece ainda no embrião. Então, essa proliferação, multiplicação de ovogônias. Nos fetos femininos humanos, olha aí, gente, quando eu falei do embrião, estou falando dos fetos femininos humanos. A fase proliferativa termina por volta do final do primeiro trimestre da gestação, olha aí. Com 12 semanas, a gente pode dizer assim. Nós já somos precoces desde... Nós somos precoces desde as 12 semanas de gestação, professora. Portanto, portanto, quando uma menina nasce, já possui em seus ovários cerca de 400 mil folículos de Greff. E, lógico, 400 mil folículos é muito, professora, realmente é muito. Mas lembre-se que poucos vão o quê? Vão amadurecer, exato, vão se transformar em ovócito. É uma quantidade limitada, ao contrário dos homens, que produzem espermatogônias durante quase toda a fase da sua vida. O que é injusto? Mas faz parte, né, professora? Injusto no sentido assim, né? Eles continuam produzindo, mas também a gente tem um desgaste, né, professora? A gente menstrua todo mês. Justamente. A gente gera 9 meses, né? Então, realmente, pra gente fica complicado. Fase do crescimento. Então, vamos lá. Fase do crescimento, logo que são formadas, as ovogônias, elas iniciam a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1. Passa, então, por um notável crescimento com o aumento do citoplasma e a grande acumulação de substâncias nutritivas, né? Que a gente pode até considerar que é o vitelo. Sim. Tem essa estrutura, tudo isso que vai estar acontecendo precisa de energia, precisa de nutrição, tá? Esse depósito citoplasmático de nutrientes chama-se vitelo, eu já até falei antes, né? E é responsável pela nutrição do embrião durante o seu desenvolvimento. Olha aqui, esse vitelo, esse depósito citoplasmático. Perfeito. Terminada a fase do crescimento, as ovogônias transformam-se em ovócitos primários, ovócitos de primeira ordem ou ovócitos, né? Nas mulheres, essa fase vai perdurar até a sua puberdade, quando a menina inicia a sua maturidade sexual. Fase de maturação. Aqueles 400 mil, né, que estavam ali no folículo de Greff, aí, né, vão se transformar nos ovócitos primários, apenas 350 ou 400 vão completar a sua transformação em gametas maduros, um a cada ciclo menstrual. Gente, é aquilo que a gente fala, né? Imagina, nós teríamos que nos reproduzir 400 mil vezes. Não possível. Tem como. É a mesma coisa dos genes. Tem 1000 genes, não tem como manifestar todos eles, galera, porque haja reprodução e a gente não aguentaria
tá? Porque nós somos limitados mesmo, biologicamente falando. Cada gestação despende, né, uma energia e a gente precisa, muito grande, a gente precisa ter um desgaste, tá? Então a gente tem esse controle natural aí. A fase de maturação vai iniciar-se quando a menina alcança essa maturidade sexual por volta de 11 a 15 anos de idade. É muito importante salientar essa diferença de maturidade sexual para maturidade de vivência, de realmente de um indivíduo que vai exercer seu papel de responsabilidade, tá bom? Porque uma menina de 11 anos, apesar de biologicamente, ela menstrua? Menstrua. Se ela tiver relação sexual, ela pode engravidar. Mas o seu útero está totalmente maduro, ela tem a estrutura, né, física suficiente para gerar um bebê. E se surgir gemiparidade, professor? Imagina essa criança de 11 anos com a barriguinha dela, o ventre dela, segurando ou sustentando duas crianças, duas vidas. Então, e outra, a questão da maturidade, ela vai querer questão brincar. Emocional. Questão emocional. Ela não tem também responsabilidade financeira para sustentar. Então, quando a gente fala de maturidade sexual, a gente está falando de maturidade biológica, ela pode... Aptidão biológica, isso, a gente pode dizer. Mas ela não está preparada para ser mãe, tá bom? Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, interrompida na prófise 1, origina duas células. Uma delas não recebe o citoplasma, aquilo que eu falei, né? E desintegra-se a seguir, na maioria das vezes, sem iniciar a segunda divisão da meiose, né? O primeiro corpúsculo ou glóbulo polar. Lembra que eu falei que não é uma divisão exata. Então, o ovócito, ele vai... É como se ele recebesse todo, né, a estrutura do citoplasma e o corpúsculo ou glóbulo polar, ele ficasse restringido a receber a esse material. Então, essa divisão na ovogênese, ela não é igual ao que acontece na espermatogênese. Por isso a gente tem, né, essa formação do corpúsculo polar, né, glóbulo polar, corpúsculo polar. Perfeito, prof. A outra célula, grande e rica em vitelo, é o ovócito secundário, né? Falamos bastante dele aqui, ou de segunda ordem. Ao sofrer a segunda divisão da meiose, origina o segundo corpúsculo polar, que também morre em pouco tempo, desintegra, né? O corpúsculo polar, quando na segunda divisão da meiose, ele desintegra, sim. né? Aquilo é por isso que a gente só fica com o ovócito secundário, o outro desintegra. Perfeito. Na gametogênese feminina, a divisão meiótica ela é desigual, porque não reparte igualmente o citoplasma entre as células, que foi o que a professora Laísa enfatizou. Isso permite que o óvulo formado seja bastante rico em substância nutritiva, tá? É porque ele que vai ser fecundado, nele que vai ter a fusão do gameta masculino e feminino, e aí gerando um novo indivíduo, tá bom? Isso aí. Na maioria das fêmeas, dos mamíferos, a segunda divisão da meiose só vai acontecer caso o gameto seja fecundado. O verdadeiro gameta dessas fêmeas é o ovócito secundário, pois é ele que se funde com o espermatozoide. Perfeito, galera? Aqui, ó. Presta bem atenção, né? O ovócito secundário vai estar lá, então, na tuba uterina. A mulher já nasce, o ovócito secundário já tá ali, ó. Tá? Quando ela nasce, ela já vai formando toda aquela ovogônias, tá? Diferenciação, maturação, multiplicação, até chegar no ovócito primário. E aí você vai ter lá na tuba uterina o ovócito secundário para que ocorra essa fusão do espermatozoide com o óvulo. É isso, galera! É isso aí, pessoal. Até daqui a pouco com a nossa revisão. Beijo, tchau, tchau!